A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você, nesse dia, uma porção da palavra do Senhor que encontra-se em Juízes, no seu capítulo 13, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Esse versículo está no contexto do nascimento, da promessa do nascimento de Sansão. É um personagem bíblico muito conhecido pela sua força, né? Que Deus concedeu a ele o poder da força. E só que está num contexto onde o povo de Israel havia pecado, havia errado. E essas atitudes fizeram com que o povo ficasse sob o cativeiro, ficassem cativos dos filisteus por 40 anos. 40 anos o povo de Deus, Israel, ficou cativo porque desobedeceu aos preceitos de Deus. Eles saíram do caminho e Deus permitiu que essa luta, que durou 40 anos, acontecesse no meio do povo, para que eles viessem se arrepender. Mas o mesmo Deus que permitiu a luta, ele também deu o escape. E o escape foi uma promessa que ele fez a uma mulher, a mulher de Manoá. E essa mulher era estéril. E Deus disse, através do seu anjo, que ela seria mãe, ela daria à luz a um filho, e esse filho, ele era chamado de Nazireu, seria chamado Nazireu, ou seja, não poderia cortar o seu cabelo, porque ali Deus era o sinal da força, da aliança da força que Deus havia de dar a este menino, a esta criança, a este homem no futuro, para que ele fosse o responsável por livrar Israel da mão dos filisteus. E esta mulher tinha algumas atitudes a cumprir. Deus deixou para ela algumas orientações. Ela tinha que se preparar, que ela ia dar à luz a um filho, a uma promessa de Deus para livrar o povo do cativeiro. E ela teve que se preparar, ela não podia se contaminar, ela não podia se embebedar, ela não podia comer coisas imundas, ou seja, ela tinha que se preparar. E esta mulher que recebeu a palavra do anjo do Senhor, ela automaticamente falou para o seu marido: eu recebi uma palavra vindo eu imagino que seja um anjo de Deus, ela disse. E ele me disse que eu seria mãe. Eu receberia no meu ventre uma promessa de Deus. E Manoá, como um homem com a visão de discernimento, de sabedoria, ele automaticamente entendeu que o que estava para vir na vida da sua esposa e na vida dele seria algo que iria transformar a história de Israel. Ou seja, uma bênção muito valiosa, algo muito que deveria ter muito cuidado para cuidar daquilo que Deus os deu. Então, isso traz para nós uma grande reflexão. Por isso que nós lemos esse versículo, no versículo 8, onde Manoá, ele ora a Deus e ele diz: Senhor, eu te clamo, eu te suplico, eu te rogo, para que o Senhor envie outra vez esse anjo, para que esse anjo venha nos orientar, nos ensinar como nós devemos cuidar deste menino quando nascer. Aqui está o ponto que eu quero refletir e aprofundar com você que está ouvindo. Da mesma forma que Manoá se preocupou em ter um checklist de como criar esta criança aos olhos de Deus, sob a orientação de Deus, isso também nós devemos fazer com todas as bênçãos que Deus nos dá. Deus nos dá grandes responsabilidades diante das bênçãos que Ele nos concede. Então hoje eu convido a você a olhar, a parar
né, a refletir, a descansar, pedir a Deus discernimento e observar na sua vida tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te concedeu de vitória, de bênçãos, nas tuas mãos, e você tem a responsabilidade de cuidar disso. Eu poderia citar vários exemplos, eu tenho certeza que você estaria nesse contexto também. Você tem a sua família, é uma bênção que Deus te deu. E o que você tem que fazer? Fazer igual Manoá. Senhor, muito obrigado por esta bênção, mas por favor, me ensina a cuidar da minha família. Senhor, me ensina a cuidar da minha esposa, a cuidar dos meus filhos. Senhor, me ensina, porque isso aqui que eu tenho é valioso. Foi o Senhor que me deu, então me ensina. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer que você precisa de Deus para administrar a sua bênção. Outro ponto, outro exemplo, é o seu trabalho. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Isso é bênção que o Senhor me dá. É dele que vem o meu sustento, que vem o pão de cada dia para a mesa, para a minha mesa, para a mesa da minha família. Senhor, me ensina a cuidar deste trabalho. Me dê sabedoria para que eu possa desenvolver o meu trabalho na plenitude, com excelência. Senhor, me dê a sabedoria para conduzir o meu trabalho, seja ele qual for, é bênção que Deus está te dando. Então, peça a Ele discernimento, sabedoria para cuidar com responsabilidade desta bênção. São tantos exemplos que eu poderia dar. O tempo não é o suficiente, porque Deus tem nos dado bênção diariamente. E assim como Manoá, sejamos humildes o suficiente para entender: Pai, eu preciso de Ti para cuidar da minha bênção. Deus também pode ter te dado bênçãos na área espiritual, dons, ministérios. E o que você tem feito com esses dons e ministérios que Deus colocou nas suas mãos, nas minhas mãos? Você está agindo da sua maneira, ao seu bel prazer? Como nós estamos agindo? Deus nos convida a termos esta responsabilidade, sim, mas recorrendo a Ele. Que você possa entender que os seus dons, os seus ministérios, aquilo que Deus te chamou para fazer para a honra dEle nesta terra, precisa da presença dEle. Então faça como Manoá: Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ajuda, porque a bênção é sua, o Senhor que me deu. E o interessante, caro ouvinte, é que todas as bênçãos que Deus nos dá, que Ele coloca nas nossas mãos, você pode ter a certeza, o nome dEle sempre será glorificado. Será glorificado. E isso ocorreu também nesse texto, para nós fecharmos essa reflexão. Deus colocou uma bênção na vida de Manoá e sua esposa, na vida de Israel. Mas ao final de tudo, Sansão, mesmo tendo atitudes erradas ao longo da vida dele, a promessa que Deus fez na vida de Sansão se cumpriu até o seu último dia de vida. E Deus foi exaltado até o último dia de vida de Sansão. E assim será na minha vida e na sua vida. Deus sempre será exaltado, sempre será glorificado, porque nós vamos entender que precisamos dele para administrarmos com responsabilidade as bênçãos que ele nos dá diariamente. Que você tenha um dia abençoado, que o Espírito Santo se revele ao seu coração a cada instante e que, em nome de Jesus, você possa ter um dia extraordinário e que você realmente administre tudo que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Amém.